Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e também do Grupo Ágape de Teatro de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa de hoje, Maíse Braga falará sobre o livro Memórias de um Suicida. Este conteúdo faz parte do programa Livros que Iluminam da FEB TV. Olá, amigos, esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Estamos nesse ambiente agradabilíssimo da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, um ambiente de paz, de estudo, de luz, em que a gente pode trabalhar a divulgação da doutrina espírita por meio do livro, esse manancial, esse repositório de ensinamento para o nosso aprendizado espiritual. Hoje nós temos a satisfação de receber uma vez mais aqui no programa Maíse Braga, que é palestrante, oradora, divulgadora da doutrina espírita, que fala com tanto amor, que vive essa mensagem, que é um exemplo para nós. Maíse, seja muito bem-vindo uma vez mais. Obrigada, meu amigo. Maíse, a gente tem a oportunidade aqui no programa, né, de deixar que o entrevistado faça a escolha do livro sobre o qual ele gostaria que a gente aqui comentasse, enfim, fizesse as perguntas para que pudesse haver o diálogo. E a gente teve a satisfação de você escolher esta obra-prima, que é Memórias de um Suicida, uma obra ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, que usa um pseudônimo, não é isso? A Ivone do Amaral Pereira. Essa escolha tem uma razão que você possa nos explicar por que Memórias de um Suicida? Porque eu acredito, meu amigo, que ela, sempre disse isso, é um mapa do mundo espiritual, tanto do sofrimento das nossas escolhas como da nossa recuperação, de nossa consciência de repente perceber que somos sempre nós os criadores do nosso destino. Tudo está em nossas mãos. E é uma mensagem bem diferente do que em doutrina espírita antigamente se acreditava. Éramos todos ligados a um processo que não podíamos modificar. Camilo, ainda na década de 30, traz na psicografia sua própria história a nos dizer que, sim, ele vivia as consequências do seu gesto extremo do suicídio e, através de toda a narrativa, ele nos faz ver que mesmo aí, no drama tremendo que sua alma vivia, começa a surgir a oportunidade de ser alguém melhor, de se renovar, de se refazer e de voltar atrás na lembrança para entender o porquê dessa coisa tremenda que é o suicídio, que abala as fibras mais íntimas do nosso espírito eterno. O título Memórias de um Suicida nos chama a atenção. Esse, inclusive, é um dos livros que tem maior, assim, despertado interesse do público, porque é um dos livros que a gente imprime e tem que reimprimir, é uma coisa impressionante. Memórias, o que isso significa? Imagine você, um suicida que volta fora da matéria para contar. Foi isso que me aconteceu. No primeiro capítulo, quando ele inicia, ele diz de forma inesquecível, precisamente no ano de janeiro de 1891, eu me vi preso em região de enorme sofrimento e por aí vai. E ele narra sofrimentos impressionantes, ele narra regiões de abismo que nunca haviam sido narradas por ninguém que tivesse lá estado e voltado. E com toda sinceridade ele se inclui nesse sofrimento e faz jus àquilo que André Luiz depois colocaria, que todas aquelas regiões eram criações dos seus próprios corações e pensamentos. Maíse, você fez um link curioso.
A obra praticamente ela foi ditada antes, mas foi publicada Depois. Após, não é? Exatamente. Por que André Luiz veio antes? Porque, com certeza, o que estava em Memória Suicida era até mais impressionante e, vamos dizer, revolucionário. Se houve dificuldade para entender André Luiz, como, por exemplo, chegar ao capítulo em que Camilo fala sobre o televisor em que eles sabiam, na enfermaria, quem estava orando e se lembrando deles suicidas ou não, para uma civilização que não conhecia absolutamente um simples aparelho de TV. E, entre outras coisas, os espíritos com certeza consideraram que precisava haver tempo passado para que a obra fosse, enfim, aceita e reconhecida de todo o coração por um grande número de pessoas. E por mais de 20 anos a obra ficou na gaveta. Né? Ivone dizia, muitas vezes quando me mudava de endereço, olhava aquela papelada e pensava, vou lançá-la ao fogo. Mas alguma coisa fazia, até pela preciosidade que ela sabia que ele estava, da narrativa, se conter. Imagina, se ela tivesse lançado ao Deus, fogo, Maísa... nós iríamos atrás das cinzas, com certeza. Feito Fênix, né? Tinha que renascer. Mas é uma obra tão densa, de tanto conteúdo extraordinário, que a gente agradece muito. Vamos falar um pouquinho sobre o autor espiritual, depois sobre o orientador da obra e depois sobre a médium. No caso, Camilo Castelo Branco era um poeta português, não é isso? Exatamente. Ele tem um romance famoso, entre os portugueses principalmente, Amor de Perdição. Uma obra impressionante que narra sentimentos treslocados que, na verdade, ele pessoalmente teve por muito tempo em relação a outras pessoas. E ele tinha determinados, ele se comprometeu afetivamente mais de uma vez com pessoas com quem não deveria estar. E isso foi, de certa forma, para sua consciência, também um tormento. Ele foi preso mais de uma vez e acusado de uma série de situações irregulares, e isso naturalmente pesava em sua consciência, mas o que realmente o prostrou foi a cegueira. Ele se sentiu humilhado por depender dos outros quando a cegueira lhe veio, e dar um tiro no ouvido pareceu a ele a coisa mais civilizada a fazer. Ele só não imaginava que a vida continuava e que as consequências do seu gesto viriam por longo tempo. Ele então enfrenta dificuldades, a gente vê aqui na obra, numa narrativa biográfica muito rápida, de que ele teve que sustentar a família com a própria escrita, não é? Exatamente. Então trabalhou intensamente, acabou ficando cego, mas não se conformou, né, Maísa? De jeito nenhum. Inclusive, uma das narrativas, quando ele narra os seus últimos momentos na Terra, ele lembra-se de que ele sentia um cheiro horrível e chamava o empregado para trocar. Ele estava cego, teoricamente ele achava que estava deitado sobre a própria cama e alguém não tinha há dias tirado os lençóis. Ele já estava deitado sobre o próprio túmulo e o cheiro que sentia era do seu corpo se deteriorando. Mas o suicida percebe isso, Maísa? Ele diz, inclusive no livro, que malgrado a sua cegueira, ele enxergava tudo. Ele não sabia como o fenômeno se dava, mas embora ele estivesse irremediavelmente cego, ele sabia tudo que se passava em torno dele. E sabia também que alguma coisa muito grave, como ele mesmo diz, havia acontecido, mas não conseguia imaginar que era ter conseguido matar-se. Ele achava que tinha tentado matar-se, estava ferido por algum motivo. Ninguém na casa escutava os gritos dele e ele não podia ser socorrido. Ele achava que aquele sangue que lhe corria do ouvido era um ferimento à bala, obviamente era, mas que ele havia sobrevivido. É interessante quando a gente vê essa narrativa que Maísa está lembrando, comparando com o Céu e o Inferno, aquela segunda parte em que os próprios espíritos vêm trazer os seus testemunhos, né, nas evocações que são realizadas. Inclusive tem um capítulo específico sobre os suicidas. E a gente vê essas sensações todas, as percepções, não é, Maísa? Exatamente. Uma dificuldade, um sofrimento muito grande. E nesse mesmo momento ele nos diz uma coisa que nós ainda vamos estudar muito em doutrina espírita. Através, inclusive, das obras psicografadas de André, já há um aperfeiçoamento disso. Quando ele irresistivelmente é levado por uma turba que passa. E ele se deixa levar, ou melhor, ele é atraído pela energia semelhante, que era uma falange de suicidas que passou e ele se sentiu arrastado a ela e levado até o Vale dos Suicidas, em que ele então
narra toda a sua história. Se conectou ali por uma questão de afinidade. De uma forma irrefreável. Ele não conseguiu conter isso. E mais tarde, no hospital, ele percebe que isso era necessário. Porque imagine suicidas pululando pela terra, atingindo encarnados a seu bel prazer. É impossível. Então, essas correntes de almas igualmente sofridas atraem a esses e são levadas até a região onde elas ficarão. Há um outro momento impressionante quando eles são socorridos em casa espírita e eles não podem ficar na cidade. Eles são colocados em acampamentos no meio do gado, no campo, porque só os animais, as vacas, os bois, conseguiam resistir à energia do suicida. Que coisa impressionante, não é? Mas é uma misericórdia divina, não é? Mas nada assim de abandono, né? Muito pelo contrário. Depois ele descobre que em todos os momentos do seu sofrimento, ele e os amigos com quem ele se afiniza, porque moravam todos no mesmo lugar, né? Estavam todos juntos por afinidades, obviamente, né? Maiores até do que o próprio suicídio, ele vai descobrir depois. Ele percebe que sempre velados pelos espíritos, mas claro, sem nenhuma condição de perceber isso. Maíse, quando a obra é apresentada à Federação Espírita Brasileira, recordo-me lendo a história, Manuel Quintão a recebe, mas diz que tinha muitos livros a serem examinados, vários originais, que então não daria para examinar aquele, e numa até olhada assim, verificou que a obra não tinha propriamente condições de ser publicada. Ali estava a narrativa praticamente biográfica de Camilo Castelo Branco, que adota, né, o pseudônimo por sugestão, não é isso? Da própria Ivone, não é? Ela mesma determina que ele se chamasse Camilo Cândido Botelho, contra a vontade dele. E ela narra isso no prefácio. Ela diz que contra a vontade do próprio espírito, que queria, de forma ansiosa, identificar-se, ela coloca inicialmente o nome de Camilo Cândido Botelho. Não durou muito, porque logo as pessoas começaram a associar, né, o link, a né? questão do suicídio do português chamado Castelo Branco com a história que Camilo contava. E hoje a gente já deixa essa identificação clara como um testemunho. E aí, então, a obra, ela é, digamos assim, recolhida pela médium. Exatamente. É aquilo que você falou, ela várias vezes né, de repente pensou, ainda bem que não se desfez. Exatamente. E depois houve uma revisão espiritual da obra. Houve por Leon Denis, que na verdade tinha sido desde o início o coordenador de tudo. Ele, em 57, faz o prefácio da segunda edição informando que Camilo se ausentara para reencarnar. E ele, então, responsabilizou-se para que a obra viesse a lume da maneira criteriosa como Camilo havia lido, feito com a paixão com que Camilo narra a sua história, mas, é claro, com as diretrizes que Leon Denis complementa, principalmente na segunda e terceira partes, quando era preciso dizer às pessoas que lessem o livro que havia toda uma recuperação e uma proposta de uma nova vida à alma suicida. Então o livro tem 3 partes, a gente vai ver daqui a pouquinho, após o nosso breve intervalo. A gente está conversando com Maíse Braga a respeito desta obra que é Memórias de um Suicida. Já vai despertando seu interesse para conhecer mais detalhes sobre esta extraordinária literatura, obra que mostra mais que uma ficção, muito mais, né, Maíse? É uma realidade espiritual. A gente volta daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com Maíse Braga a respeito da obra Memórias de um Suicida, ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, a médium inesquecível Dona Ivone do Amaral Pereira. Falávamos, Maíse, você aqui nos esclarecia que a obra teve toda uma revisão de conteúdo, dando todo, digamos assim, um aparato, né, mais de substância doutrinária, evangélica, enfim, por Leon Denis. A gente deve muito a esse extraordinário filósofo e poeta do Espiritismo, não? É verdade. Ele foi um dos espíritos que sempre orientou a mediunidade de Dona Ivone. E a verdade, Geraldo, é que hoje, quando se fala em mediunidade, as pessoas querem as grandes mediunidades, as grandes tarefas, as grandes missões. Não admitem, inclusive, que o espírito que às vezes psicografa através delas se intitule um amigo, querem nomes, não é? Famosos. De preferência, né? Mas a verdade é que Dona Ivone teve uma vida extremamente solitária. Ela teve frustrados os seus sonhos de formar uma família, havia uma grande compreensão por parte da família. Ela, desde muito jovem, menina quase, já exercendo a sua mediunidade sonambúlica, de efeitos físicos, de desdobramentos impressionantes e sempre muito incompreendida. A vida material, inclusive, sempre lhe foi extremamente difícil. Então você percebe que havia ajustes e determinados sonhos que não se realizavam na vida pessoal dela, e ela narra em mais de uma obra que os momentos de real felicidade que teve na Terra, ela fluiu nesse contato com os espíritos, principalmente almas sofredoras. E com Camilo, então, que era suicida, ela descobre que tinha muito mais que um suicídio em sua própria trajetória. Daí a enorme ligação e afinidade com aquele sofrimento, com aquele tipo de energia, e por isso ela foi a médium por excelência dele. Que coisa extraordinária. Ivone, desde o início da sua existência física aqui entre nós, já começou testemunhando, não, Maíse? Exatamente. E ela psicografava e via com riqueza de detalhes quadros de almas sofredoras que se apresentavam onde ela estava. E narrava isso, e obviamente, por ser ainda muito jovem, isso causava espécie e inveja e pés para trás em relação a ela. A família, então, nem se fala. Ela era considerada esquisita, solitária, e solidão ela realmente viveu, até entender, porque os espíritos nunca enganaram, de que aquilo fazia parte de um resgate e, obviamente, o trabalho mediúnico, abrindo janelas, portas impressionantes para as dimensões espirituais, seria uma forma também de amenizar o que ela tinha que passar na vida. A experiência da Dona Ivone é tão rica que ela narra
suas vivências mediúnicas, a sua trajetória em 2 obras, né, Maíse? Exatamente. Devassando o Invisível e depois Recordações da Mediunidade. Ela já, com apenas 30 dias, né, um mês de vida, ela foi praticamente declarada morta. Morta, exatamente. E aí ela já narra o quanto a espiritualidade estava ali presente e o quanto a tarefa começa desde tenríssima idade a manifestar-se. Porque ela precisava ficar na Terra e ela desencarna em 1988, ela começou a sentir-se mal no Rio de Janeiro, onde morava, e foi até o hospital, onde então o seu coração para. Mas já com mais de 84 anos e deixa uma obra que, confesso a você, ainda hoje não estudamos ainda o suficiente. Você lê Devassando do Invisível e você diz, meu Deus, daqui a 50 anos essa obra ainda abrirá portas para o nosso conhecimento, para os nossos questionamentos. E, claro, isso cobra um preço, né? Que é de as pessoas não considerarem que você deva ter uma vida normal. E a disciplina mediúnica da Dona Ivone é um exemplo para nós. Absoluto. E ela diz mesmo que houve momentos em que ninguém a ouvia, em que ela não poderia desabafar com ninguém, e almas sofredoras que de alguma forma sentiam-se tuteladas e acariciadas por ela, é que surgiam à sua frente para ouvi-la. Ela foi suicida? Em mais de uma encarnação. Então, quando Leon Denis lhe contou isso, ela entendeu muito bem que esse compromisso estava intimamente ligado à própria revisão da sua existência eterna, de coisas que ela havia feito em mais de uma vida, sempre buscando solucionar suas questões através do gesto do suicídio. Ela atravessou muitos momentos difíceis, inclusive a própria pobreza. A gente verifica na sua biografia que ela não tinha sequer com que escrever praticamente. Ela escrevia, isso é verdade, mas ela escrevia em papel de pão, de embrulhar Exatamente, ela tirava o papel que vinha envolvendo o pão na padaria, o desamassava e assim podia trabalhar. E a espiritualidade absolutamente não lhe fazia nenhuma observação do tipo, como você é uma missionária, porque você está fazendo isso. Ela entendeu desde cedo que essa era a tarefa, que essa era a maneira de alguma forma, simplificar os seus gostos, as suas tendências e poder mesmo depois vir a ser essa médium maravilhosa que foi. E este livro, Memórias de um Suicida, é um livro que está dividido em 3 partes, tem essa introdução, prefácio da 2ª edição. O prefácio da 2ª edição já é assinado por Leon Denis. Exatamente. Você se referia aqui em algum momento na nossa conversa, antes da gravação, falando sobre a emoção do próprio Leon Denis no último parágrafo, que ele faz uma evocação. Ele faz um prefácio e no final, só o último momento em que ele nos fala para apresentar o livro já significaria uma outra obra. Quando ele diz, se as lágrimas rociarem vossos olhos à leitura deste livro, e se duvidares, mesmo que o vosso orgulho tenha dificuldade em aceitar o que está aqui narrado, lançai ao infinito uma prece por essas almas suicidas que continuam a viver. E você ali percebe, meu Deus, a beleza de estar compulsando uma obra que está apontando você caminhos que sua alma perfeitamente pode deixar de seguir. Maíse, o suicida tem salvação? Com certeza, desde o momento em que ele opta por fugir da vida, uma vida que jamais fugirá dele, Emmanuel gostava de dizer, sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, da vida jamais sairemos. Então, é sempre uma tentativa. No fundo, uma covardia, embora há quem diga que o suicida é um corajoso porque mata-se. Entretanto, ele encontra mais vida do outro lado. E aí compete a ele a longa caminhada, que nunca será sem sofrimento. Porque geralmente ele foge do sofrimento através do suicídio. Camilo não admitia cegueira. Então era muito mais conveniente lançar-se ao nada. Mas ele não encontrou nada. Ele encontrou ele mesmo, todos os seus questionamentos, a consciência que o levava à loucura ao perceber que ele poderia ter tido todas as oportunidades de refazer o seu destino e que a cegueira era, sim, um compromisso de ontem que lhe cabia aceitar com serenidade. O suicida é castigado por Deus? De forma alguma, até porque castigo não existe na visão de quem sabe que nós estamos sofrendo consequências dos nossos atos. E, como toda prova nos vem
para que nós a superemos, nunca na intenção do nosso fracasso. E isso a espiritualidade deixa muito claro, nós é que fingimos não entender. Toda vez que somos envolvidos em situações dolorosas, sempre é na possibilidade da nossa ascensão, da superação daquilo. André Luiz era muito prático na sua teoria quando ele afirmava através de Chico, depois de uma prova superada, aguarde outras. Porque a verdade é que se você tira uma nota alta, a próxima prova talvez seja mais grave, para que você dê a ideia de que o conhecimento permanece e avançou. Se você tirou 9 numa prova de matemática, da próxima vez o professor vai deixar uma conta um pouco mais complicada para ver se pode manter o 9 ou te dar até um 10. Na vida também é assim, nós é que queremos encarar que não. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, eu vou para o suicídio porque não há solução, porque não há prova que supere essa dor que me atravessa, não há justificativa. O suicida sofre muito, Maíse, depois, quando ele se defronta com a própria vida após a morte? Eu acho que ele sofre na medida de perceber o quanto poderia ter sido diferente. O quanto haveriam soluções no último minuto. E me recordo até que Emmanuel contava a história de um homem que havia sido confrontado com a falência de sua fábrica e resolve pelo suicídio. Tinha filhos, esposa, mas resolve pelo suicídio. 14 dias depois de matar-se, estoura uma guerra e a sua fábrica é chamada a fabricar todos os uniformes dos soldados que iam para a guerra. E a família fica miliardária, 14 dias depois do seu suicídio. E ele Irmão X? É Irmão X que conta essa história. Inclusive, quando ele volta à fábrica, estava lá a sua foto no escritório, os filhos saudosos dele, mais felizes porque 14 dias depois a solução havia surgido. E ele teve que escutar dos espíritos amigos, 14 dias nada são, você poderia ter aguardado e a vida seria muito diferente. Tem até uma mensagem de Viana de Carvalho, salvo o melhor juízo, né, pelo Divaldo, sobre assim, suicídio é uma solução como se fosse insolúvel, né? Quer dizer, você não é uma solução o suicídio, não é? E no fundo, Geraldo, será que quem se suicida realmente crê? Eu acredito que não creia nem em si mesmo. Porque ele tem certeza de que com o suicídio tudo se resolverá. A dor deixará de existir. Não haverá a quem culpar ou a quem esclarecer. Ou seja, não temos consciência. Não seremos chamados à observância das nossas atitudes. Quem vai ao suicídio não acredita realmente que a vida continua. E existe atenuantes para o suicídio? Sem dúvida, porque há pessoas que passam por processos obsessivos tão graves que elas acabam dividindo, se é possível dizer isso, a responsabilidade com aqueles espíritos sofredores que a assediavam. Recordam de uma menina que se comunicou através do Chico, ela tinha 16 anos, semanas antes do suicídio, ela começou a achar que tinha se apaixonado pelo vizinho. Era um homem bem mais velho do que ela e ela, nos seus 16 anos, começou a tecer sonhos de ventura com uma pessoa que ela mal conhecia. Aquilo já deveria ter dado um alerta a ela, mas ela, na sua ingenuidade, não acreditou. E começou a sentir-se infeliz, porque afinal de contas o vizinho nem sabia que ela existia. E ela começou a fixar nele, sem perceber por quê, o seu sentimento. Um dia ela morava com a avó ausentou-se, ela ligou o som bem alto e atirou-se da janela. Sem motivo algum. Mas para ela, o motivo do sonho de amor não poder se realizar. Quando ela chegou do lado, lá embaixo, seu corpo físico estilhaçou-se, para sua surpresa, sua bisavó desencarnada veio recolhê-la. E ela depois perguntou por que ela tinha sido socorrida naquele gesto. E os espíritos contaram que ela se iludira através de um processo de obsessão rápido de inimigos do passado que a fizeram fixar-se no vizinho, porque o que eles queriam mesmo era tirar-lhe a vida ainda tão jovem. Entretanto, ela narra que ela sentia dores terríveis no seu perispírito, porque o seu corpo havia ficado esmagado e seu espírito naturalmente ressentia-se disso, e ela já planejava brevemente o retorno à Terra, com grave situação para o corpo físico que ela então teria, mas ansiava por retornar para poder dizer que aquilo não tinha sido solução alguma, tinha sido quase uma tolice, mas que ela lá dividiu a responsabilidade dela
com esses inimigos do passado que assediaram tão rapidamente. Muito bem, nós estamos conversando com Maíse Braga a respeito desse assunto tão necessário ainda, tão atual que é o suicídio, que está nesse conteúdo maravilhoso da obra Memórias de um Suicida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Permaneça conosco. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, já no último bloco, porque o tempo passa tão depressa, voando praticamente, né, Maíse? É verdade. E um assunto tão interessante, a gente tem tanta coisa ainda para perguntar para você. O livro está dividido em 3 partes, não é? E começa com os réprobos. Réprobos. O que é isso, afinal de contas? Era como ele depois percebe que eles agiam e se sentiam como verdadeiros mendigos espirituais, pessoas indignas na sua concepção da própria caridade divina. E o interessante é que nessa parte, de vez em quando, ouvia-se uma sirene e ambulâncias, que mais tarde ele percebeu, eram carros do Hospital Maria de Nazaré, adentravam aquela região de sombra absoluta e os nomes iam sendo chamados. E ele percebeu que no dia que o nome dele fosse enunciado, ele seria socorrido, retirado dali. E era interessante que havia, claro, para você sair dali, você tem que retirar de si mesmo toda a energia da qual você se alimentou para estar ali por muito tempo, inclusive a partir do instante do suicídio.
E ele percebia que só as pessoas que estavam completamente fracas eram recolhidas. A ponto de, às vezes, o nome ser chamado por uma voz que eles não sabiam de onde vinha e a pessoa estar tão prostrada que não conseguia atender ao chamado. E aí, então, a voz imediatamente dizia: fulano de tal está no beco tal, caído, está em tal lugar caído. Imediatamente os enfermeiros iam lá, recolhiam a pessoa na padiola e a levavam para a ambulância. Dava a localização certinha. Dava a localização certinha, porque o espírito já tinha chegado num nível em que toda a sua energia estava balda. Tinha acabado, então ele era recolhido. Mas esses já tinham condições de serem tirados. E ele começou a entender que havia uma ligação entre a total falta de forças e o socorro. Porque até mesmo para sair dali era preciso tirar o último resquício daquela energia terrível que os fazia lançarem-se um contra os outros. As brigas eram homéricas. Por qualquer motivo, eles perdiam a cabeça e se lançavam, como feras, em brigas sem sentido algum. E no plano espiritual tem tudo isso? Com certeza. Porque, na verdade, depois ele percebeu, olhando para trás, que ele se igualava, embora se considerasse um intelectual, naquela hora da dor ele se igualava às feras. Porque as suas emoções eram tão descontroladas que ele também se lançava. Se a gente pode usar essa expressão, é como se fosse uma espécie de sobrevivência. Exatamente. Luta pela sobrevivência. Exatamente. Imaginar que é água pura e ao lançar-se para beber havia apenas lama e muitas vezes saía correndo. Ele mesmo narra. Ele saía correndo em busca de uma saída e quando ele percebia, exausto após correr, voltava ao lugar de origem. Era um looping ali, estava Exatamente, porque no fundo o aprisionamento era interior, não é? Era da sua própria consciência, era do seu coração. Então ele convivia com 4 amigos, se detestavam, mas estavam sempre unidos. E permanecem unidos por longo tempo, também no Hospital Maria de Nazaré. Há uma coisa que ele narra nesse momento interessantíssima, o cacuete que o suicida passa a ter, perispiritualmente. Ele havia dado um tiro no ouvido. O tempo todo trazia a mão para o ouvido, porque o filete de sangue, embora o corpo tivesse ficado enterrado há tanto tempo, ainda descia. O amigo que se matara enforcado sentava-se sobre as próprias mãos no Hospital Maria de Nazaré. E eles combinaram que para assistir às palestras dos amigos mentores, eles todos sentavam-se sobre as próprias mãos. E quando um deles ameaçava tirar a mão de sobre a perna para de novo lançar-se ao cacuete do suicídio, um controlava o outro. Mínimas coisas que nós passamos a repetir no mundo espiritual. Porque o último gesto, o último instante antes do suicídio é o da sobrevivência. Nosso corpo precisa ficar. Então o último gesto é sempre de tentar tirar a corda do pescoço, tentar evitar o tiro, mas aquilo permanece, fica tão gravado em nossa mente que eles controlavam uns aos outros, lançando-se ao sentar-se sobre as próprias mãos. Mas por que esse assunto suicídio ainda nos chama tanta atenção? Porque, no fundo, houve época, há muito tempo, felizmente, em que suicídio era uma honra. Em que, dependendo do que acontecesse, você tinha orgulho em matar-se. Isso era a suprema vitória para a alma que, porventura, estava contrariada ou não aceitava a vida em torno de si. E ela ainda é aparentemente atraente. Algumas culturas ainda têm isso, né? Tem isso muito e consideram isso quase uma bravura. Entretanto, os espíritos não por acaso retornam de todas as formas para dizer: sustai esse ato. No momento final sempre existe a solução para o drama mais terrível. E nós temos a atração de achar que terminará o sofrimento, terminarão as angústias, terminará qualquer dificuldade que tenhamos, quando na verdade ela vai se desdobrar em processos ainda mais dolorosos. Lembro-me do Céu e Inferno, naquela segunda parte, né, quando fala dos testemunhos, e no capítulo sobre o suicídio, a mãe, que por amor, era um amor ainda de muito apego, né, ela não se conforma com a partida do filho, o filho ainda jovem, acaba, né, desencarnando por uma enfermidade, e ela queria acompanhá-lo, então acaba se suicidando. Eles são até
os corpos, né, enterrados próximos, só que cria-se um abismo lá no plano espiritual, né? E ele diz, ele dando a comunicação do espírito do rapaz, dizendo que, olha, né, não obstante o amor que minha mãe sentia, né, não podemos estar aqui juntos, porque ela guardava boa intenção no coração, mas a sua ação foi equivocada. Exatamente. E você percebe no Memória Suicida em que um dos amigos dele recorda-se como uma faca no peito a mãe que ele havia deixado. A mãe, ele era tuberculoso, não aceitou a doença e mata-se. Mas a mãe idosa ficara sozinha. Mas ela mesmo o incentivara a nunca aceitar o sofrimento, porque Deus não existia. Então, ele tem um misto de desejo de revê-la, de remorso, porque a deixara só com seu gesto de suicídio, mas, ao mesmo tempo, ela me ensinou que Deus não existia e que me cabia, sim, não vencer a doença com fé, mas matar-me, para não deixar que a tuberculose avançasse sobre o meu organismo. Então, veja a contradição de sentimentos, né? Que é o verdadeiro inferno. Exato. Nada mais do que isso. É um conflito íntimo, não é? Exatamente. Mas e há sempre alternativa? Sempre há. Basta, dizem os espíritos, olhar para os lados. É um livro amigo que nos chega inesperadamente, é um companheiro que encontramos e que nos pode ouvir, é a noite que fazemos uma oração e durante as horas do sono somos levados sempre ao mundo espiritual para dizer: acorda novamente e você vai poder recomeçar. Mas às vezes nós estamos num túnel escuro que nada nos faz sair. Nós não escutamos, nós não vemos, não é? Acho que Jesus sabia disso também quando disse: aquele que tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir. Não são todos. Às vezes a pessoa fez intimamente a sua decisão. E as pessoas têm muita a errônea situação de pensar: nossa, fulano vive dizendo que vai se matar, um dia ele se mata. Erro. Muitas vezes a pessoa que vive ameaçando suicídio não foge nunca da vida. E o outro, o silencioso, aquele que não emite suas opiniões, aquele que não olha em nossos olhos, aquele por quem não nos interessamos em perguntar o que vai no coração dele, nos traz a surpresa desagradável. Aí, Maísa, o apoio familiar, de amigos, da casa espírita é fundamental. E você imagine o que é o suicídio para quem fica. A crise que se instala. Porque as pessoas dizem: mas como? Eu não percebi. Meu Deus, eu não sabia que ele estava vivendo essa situação. Pessoas íntimas, pessoas da família, às vezes pais, que não tiveram um minuto para olhar os seus filhos e perguntar o que se passa em você. Quem são seus amigos? O que está se passando na sua alma? Não é? As pessoas pensam que é só na adolescência que a pessoa entra em crise e precisa de ajuda. Mas a alma que vem do espaço para progredir, ela está permanentemente em crise. Ela precisa ser ouvida, amada, entendida, orientada. Precisamos dizer: olha, esse caminho não foi bom para mim. Esse é o caminho que você está seguindo. Olha, eu vou te contar a minha experiência. Não foi boa. Me recordo de uma vez, na comunhão espírita, na prece dos suicidas, uma mulher egípcia entra enlouquecida, uma suicida, um espírito sofredor, em chamas. E ela se aproxima da mesa e eu vi os amigos espirituais colocarem a mão sobre sua testa. Ela gritava na sua língua e de repente ela começa a dizer: água, água. Eu via a luz que saía do espírito, que colocava a mão sobre a cabeça dela. Ela via água, que finalmente fazia cessar o fogo. Os espíritos contaram naquele dia que ela matara os 2 filhos e ateara fogo às próprias vestes, há mais de 200 anos antes. Estava sendo socorrida naquele momento. E eu, muito impressionada com a visão que tinha tido, aproximei-me ao final do trabalho do espírito que havia socorrido a ela e que ainda estava presente. E na minha tranquilidade dos 18 anos, eu disse a ele: meu Deus, que coisa extraordinária. O Senhor colocando a mão sobre a cabeça dela e ela tendo a sensação da água que a libertava. Que coisa linda, meu Deus, que espírito de luz que é o Senhor. Ele, sorridente, num meio sorriso, olha para mim e faz assim com os braços. E havia uma faixa de luz nos pulsos. Ele me mostrava que também tinha sido um suicida. Olha só, que coisa extraordinária, tanto trabalho, né? Tanto desenvolvimento que a gente pode ter, um auxiliando o outro, né, Maísa?
O nosso tempo para esse programa já está encerrado, mas a gente vai continuar conversando com Maíse sobre esta obra Memórias de um Suicida em nosso próximo programa aqui na FEB TV, em Livros que Iluminam. Maíse, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, obrigada, amigo. A você também que tem nos acompanhado, a gente agradece muito a presença sempre e a companhia muito bem-vinda. Esteja conosco aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado. E você assiste agora no Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma parceria entre a USE Intermunicipal de Tupã e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Vem das conquistas cumpridas, missões. Tens a verdade no culto do amor. Das palavras o remédio, tua paz que silencia os corações. Esta luz que aclara as sombras do passado, permitindo evoluções. Traz pelas vidas eternas lições, tua vivência em bendita orações. O sagrado peregrino consagrado sob a luz da imensidão. És a força que resgata e conforta, conduzindo multidões. Para crescer, tens que viver nas leis da reencarnação. Tudo sentir é pleno de ver naquele que é só mansidão. Traz pelas vidas eternas lições, tua vivência em bendita orações. O sagrado peregrino consagrado sob a luz da imensidão. És a força que resgata e conforta, conduzindo multidões. Para crescer, tens que viver nas leis da reencarnação. Tudo sentir é pleno de ver naquele que é só mansidão. Para crescer, tens que viver nas leis da reencarnação. Tudo sentir é pleno de ver naquele que é só mansidão. Naquele que é só mansidão. Naquele que é só mansidão.
naquele que é só mansidão, naquele que é só mansidão. Então, essa música, Maurício, eu escrevi ela no final de 2009, e como nós somos da filosofia espírita, né? Então ela retrata um Jesus, assim como nós estamos passando por evolução, ele passou, né, por muitas e muitas experiências e missões, né, até chegar a esse Jesus que nós conhecemos hoje, né? Passou pela terra, humano, veio apenas trazer o exemplo, né, e os seus ensinamentos para nós. Então essa canção é isso, né? Retrata um Jesus que passou por várias evoluções, né, até chegar onde chegou. Para crescer, tens que viver. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção, que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Conto com você no nosso próximo programa, que é sequência deste. Meu grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas.
De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.